Oi, gente, eu sou a Ilane. E eu sou a Ela. E esse é o nosso podcast Café Fenômeno. Hoje vamos contar uma história que ela é sobrenatural. E é uma história que ela é verdadeira, tá? Aconteceu de verdade. Verdadeira. Sim, inclusive todas as histórias que a gente contar são relatos reais, né? A gente só vai trazer nomes fictícios, mas de resto. E eu acho bom, assim, esse tipo de história para um segundo episódio, porque eu gosto de escutar coisas, mistérios, histórias assustadoras. Eu acho que é legal. Essa história ela é da Fátima. E ela aconteceu no interior de Alagoas com uma família que vai ser contada na perspectiva da Fátima, que foi a que Enviou a história. Mas tudo começou com a família que era composto por uma mãe, uma criança de 3 anos e um bebezinho de aproximadamente uns 3 meses. Eles moravam numa casa que começou a acontecer coisas muito, muito estranhas nessa casa. Mas era conhecida como uma casa assombrada. Mas acontecia de mover objetos, portas se baterem, e cada vez foi acontecendo coisas pequenas, né? Coisas mais sutis, e começou a ficar muito mais exagerado, assim. Porque às vezes quando cai um objeto, a gente pensa, foi um vento. Uhum. Foi Eu prefiro acreditar em qualquer coisa. né? O vento ficou rangindo na porta. Uhum. Mas aí começou a acontecer umas coisas mais surreais. Bizarras. E uma das coisas que acontecia com frequência era quando o bebezinho estava no berço, atravessava umas pedras do telhado, umas pedras pontudas. E a pedra ela atravessava igual a meteoro. Uhum. Ela atravessava igual a meteoro, não quebrava o telhado e caía ao redor do bebê. Nenhuma pedra atingiu o bebê, caía tudo ao redor do bebê. Então isso causou muito medo da mãe, óbvio, né? Porque acontecia mais as coisas perto do bebê do que com a outra criança e a mãe. Então a mãe da Fátima, ela acabou acolhendo essa família para casa dela. Porque a ideia era tirar aquela família da casa assombrada para não acontecer nada com a família, né? Porque a mãe era uma mãe solo. Eu não faria isso. Era uma mãe solo. Então, ela foi acolher essa família. Chegando na casa da mãe de Fátima... Dá o nome da mãe de Fátima, coitada. A Dona Lourdes. Dona Pra nem aparece na Lourdes. história. Não, ela merece, né? Acolher uma família aí, que tem aí, né, suas sombras. Chegando na casa da Dona Lourdes, ela meio que... Chegando na casa da Dona Lourdes, a mãe de Fátima, ela... No primeiro momento, né, nos primeiros dias, não aconteceu nada, estava tudo em paz. Então todo mundo achou que estava tudo resolvido, que a assombração ficou na outra casa e estava resolvido. Só que quando chegou, começou a acontecer as coisas estranhas na casa da mãe de Fátima. E começou com coisas sutis, lâmpada piscando, coisinhas caindo. Ou seja, a maldição daquela casa, na verdade, não era da casa, era da família, né? Porque pra ter vindo pra outra casa, pra casa da Dona Lourdes, então a maldição era da família. Desculpa, amiga, continua. Você fazer entrevista de Ai, meu Deus. Quando a Fátima foi pra casa da... Quando a família foi pra casa da Fátima, no primeiro momento, as primeiras semanas, não aconteceu nada. Então todo mundo achou que estava tudo resolvido, que estava em paz. A assombração ficou na outra casa, que era uma vizinha, no caso. Então, resolveu. Só que de repente aquelas coisas começaram a acontecer na casa da Fátima. Caía coisas sutis, né? Tipo a lâmpada piscar, alguns objetos se mover, aquela porta ranger. Mas aí até então ninguém estava levando a sério, até que começou a acontecer de novo, a criança no berço, a pedra atravessar o telhado e atingiu o berço do bebê. Aí a Fátima, quando viu aquilo, porque até então ela achava que era uma história, isso é mentira, todo mundo achava que era história da mãe. Só que ela começou a ver aquilo com os olhos. Ela disse que ficou muito impressionada, que ela disse que ela não conseguia entender como a pedra atravessava o telhado e não quebrava nada. E do nada surgia, era como se estivesse surgindo do nada. Sim, nenhum rachado, nada, nem nada, e quase atingiu o bebê. Aí ela correu
Uma pergunta, ela em nenhum momento, assim, pensou em tocar nessas pedras pra ver se era pedra mesmo, se era alucinação da cabeça dela? Não sei. Ela não contou assim, isso. Meu Deus, gente, eu faria isso, eu acho. Não sei, eu correria. Sim. E foi a reação da Fátima. Ela Ela correu. correu. Ela correu e contou pro irmão dela que tava chegando. Uhum. Ela falou, ó, tá acontecendo agora, no quarto. Tem umas pedras caindo no bebê, perto do bebê. Ah, o irmão dela não acreditava. Ele, isso é besteira, para de mentira. Claro que isso é mentira, isso não existe. Aí ele entrou no quarto pra ver o que tava acontecendo. Quando ele entrou no quarto, tinha uma penteadeira e tinha uma acetona em cima da penteadeira. A acetona começou a correr, começou a pular da penteadeira, desceu pro chão e saiu correndo atrás dele. Ai, Deus. Aí o irmão da Fátima saiu correndo com medo da acetona. Amiga. Não, era pra ser assustadora a história, mas tá muito engraçado. Ela conta com um tom de piada, né? Assim, hoje em dia, na época ela disse que no dia ficou muito assustada, todo mundo, mas hoje em dia ela conta com um tom de piada. Aí ela disse que a acetona foi correndo atrás dele e ele foi correndo super assustado. A mãe da Fátima chamou o padre, chamou o pastor, benzedeiros, pra tentar espantar aquela maldição. E nada resolvia. Até que descobriram que não era assombração, era o menino, o de 3 anos, que ele tinha ciúmes do irmão mais novo, e a raiva dele era tanta que ele conseguia fazer essas coisas acontecer. Aí explicaram lá que existe um fenômeno que a criança, a uma certa idade, consegue fazer isso, não voluntariamente. Não, é isso que eu ia perguntar, tipo, isso existe mesmo? Não é real? Não é voluntariamente, mas foi o que aconteceu. Mas isso existe? É comprovado que as crianças conseguem mover objetos? Porque eu sempre tive vontade de mover objeto quando era criança, eu não conseguia. Talvez eu não estivesse com raiva o suficiente. Mas não é tão simples. Eu acho que, tanto que esse menino, quando ele cresceu, ele perdeu essa capacidade. Uhum. E teve que trabalhar o psicológico dele também pra ele aceitar o bebê, né? Uhum. E Porque aí é muito depois ciúme. que essa família descobriu que esse bebê... Depois que Movia. descobriu a fonte. Ah, tá. E- Aí não começou a não acontecer mais ou continuava acontecendo? Não, parou de acontecer. Foi parando. Foram meio que trabalhando o psicológico do menino, pra ele aceitar o irmão. E meio que, com o tempo, aí foi sumindo. E a criança também não tinha consciência que era ela que fazia também. É interessante que geralmente as crianças vê até uma certa idade, né? E depois a gente esquece, né? Sim. Esquece. Meu sobrinho vê coisa, então assim, se eu morasse com meu sobrinho, por exemplo, se eu tivesse um filho, né, criança, assim, eu não ia querer saber, ó, fica aí com seus fantasmas, se você vê, você não me conte, eu não quero saber. Não, eu não ia ser aquela mãe de tipo, não, tá tudo bem, não sei, não, eu ia falar, sai daqui, meu filho. Eu acho que os Poxa, filmes... A maioria dos filmes de terror não acontece no Brasil, porque o pessoal do Brasil tem uma... Outro tipo de reação. tipo, eu tenho uma assombração aí, tá bom. Fica aí com a casa, né, adeus. É tipo isso. Ah, mas legal essa história, gostei, assim. Gosto desse tipo de história. Gostaríamos de ouvir mais história como a da Fátima, né? Sim, Também. por favor. Eu acho muito interessante. É um hiperfoco meu até. É, De sobrenatural, assim, eu gosto. eu gosto bastante. Gosto de ouvir e ler só. Não gosto de me envolver, não, tá? Tenho medo. Mas assim, qualquer história pode ser mistério, sobrenatural, pode ser romance, pode ser, né, aquela comédia, né, que a gente vive no dia a dia, porque a nossa vida é uma comédia, gente, desculpa, mas tanta coisa que acontece que ou a gente ri ou a gente chora, né? E aí a gente pode contar, gente, compartilha. E é isso, muito obrigada pela companhia de vocês no nosso café de hoje. Café e caramelos. Obrigada, beijo.